logo que eu me formei, eu atuei lá no Colégio dos Maristas e numa escola pública, na educação básica. Aos 18 anos, muito nova, comecei na educação básica. Aí casei aos 22 anos, fui para São Paulo. Em São Paulo, eu me dediquei mais a fazer uma especialização, engravidei dos meus primeiros filhos e depois de 4 anos em estudo, em leituras, sem trabalhar, resolvi voltar a atuar e fiz concurso lá para a Rede Municipal de Ensino. Tive uma boa aprovação, sempre fui muito boa leitora, né? E comecei a trabalhar na Rede Municipal em São Paulo. De repente, resolvemos nos mudar para Florianópolis por problemas que envolveram violência com parentes lá em São Paulo. Resolvemos sair de São Paulo e chegamos até aqui em Santa Catarina em 1987. Aí chegou aqui em 87, eu não consegui transferência, porque eu era municipal lá, e aqui estadual, não dava transferência, nem permuta não consegui, que era a época do Jânio Quadros, ele não estava permitindo permuta lá em São Paulo. Aí matriculei meus filhos na Escola Dinâmica, que é uma escola particular aqui, bem conceituada. Na época eu sempre fui em busca de propostas mais alternativas para os meus filhos, desde São Paulo. Lá eles estudaram também em escolas com propostas mais, na época, do boom do construtivismo. Então, lá, conversando com a diretora, ela soube do meu currículo, da minha experiência, me convidou para trabalhar na escola. Aí eu trabalhei na escola com meus filhos durante todo o percurso dele, tinha um bom salário, porque eu tinha bolsa integral dos 3 lá, mas não fiquei satisfeita em só estar numa escola particular, que eu queria conviver também com alunos da rede pública, que foi a minha experiência primeira em rede estadual de ensino. Aí fiz concurso para o Estado. E trabalhava no Estado umas horas, poucas horas, e lá na escola. Lá na Dinâmica, a mãe de um aluno meu, Marlise, ela estava aqui coordenando as tutorias no nascimento do SEAD. Eu sei que Foi a Marlise, ela disse: ai, Gabriel, tu tem todo o perfil para trabalhar como tutora. Conheço o teu trabalho com os alunos, a tua dedicação, a tua perspectiva freiriana, porque, embora eu não fosse pedagoga, eu já conhecia a pedagogia da autonomia, já conhecia a carta aos professores que eu lia. Aí eu disse: tá, Marlise, eu vou sair da experiência de tantos anos, eu já estava querendo me aposentar. Olha só, porque naquela época todo mundo se aposentava com 47, 48 anos, minhas amigas já estavam aposentadas. Eu já vivi com adolescente a minha vida inteira. Agora que eu estou cansando da adolescência, veio uma proposta para eu trabalhar com formação de professores. É corajosa, mas eu vou. Aí eu aceitei o convite para ser tutora. E eu fui tutora de uma turma, uma das primeiras turmas na época do professor Sequinel, que era a turma da rede de Florianópolis, que tinha aquela lei que era obrigada a fazer pedagogia. E a prefeita, então na época era a Ângela Min, ela fez um acordo com a universidade e colocou aquelas alunas que não tinham curso superior para fazer. Para mim, sempre passaram questões problemáticas. Era na escola: aquela turma é para ti, porque aquela turma é problemática, é para ti. E isso tinha sido a primeira e a segunda que tinham feito abaixo-assinado para a tutora sair. Eu disse: que coragem, gente. Pegar uma terceira vez uma turma. Elas eram muito politizadas, questionadoras, alunos. E eram no primeiro, elas ainda estavam na primeira frase. Eu fui, um dia chamaram a professora anterior, fizeram uma roda, foi uma coisa desagradável, que elas falaram na minha frente, doutora, eu saí muito mal ali daquela reunião. Foi uma coisa que não foi legal. Aí eu disse: bem, vou enfrentar. Aí eu me vi ser estudante da pedagogia, né? Eu era formada em letras, eu disse: bem, eu tenho que estudar pedagogia. Eu tenho que ler. Aí eu comecei a ler muito, me aprofundar. Eu fiz um curso de pedagogia sem ter o diploma, porque eu acompanhei as meninas da primeira à última fase lendo, e foi aí que eu me instiguei e comecei a ler mais sobre sexualidade. Eu era da área de letras, sobre educação e sexualidade, procurei a professora Sônia para me ajudar a como trabalhar uma questão tão polêmica. Aí, conversando com a professora Sônia, fui estudando, me preparando, criava estratégias diferentes para elas poderem compreender mais, e eu fui estudando junto com elas, porque eu não era pedagoga, mas confesso que depois, se eu me achava, modéstia à parte, uma professora comprometida, depois que eu conheci a pedagogia, eu digo: acho que eu seria uma melhor professora se eu tivesse feito pedagogia junto, sabe?
porque a pedagogia é um curso belíssimo, que nos prepara melhor para lidar com as diversidades humanas, né? Então foi aí que eu cheguei no SEAD, fiquei esse primeiro ano como tutoria, trabalhei 4 anos, fui homenageado, fui paraninfo da turma, ganhei, até hoje tenho uma joinha delas e ainda tenho contato com essa turma. De 2004 a 2008, houve o concurso, eu já tive processo seletivo para substituta. Nesse inteirinho eu trabalhei lá na reitoria, o professor Sequinel me convidou para trabalhar com ele, junto com o professor Valmiré, que era ele então era chefe de gabinete, eu ajudava ele nas correspondências, reestruturei toda a correspondência que estava obsoleta, das correspondências comerciais e institucionais. E fiquei trabalhando lá e prestei processo seletivo para professora substituta de Educação e Sexualidade. E daí que abriu o processo seletivo da FAED, eu montei um projeto assim, meio corrido, eu digo, vamos ver se vai dar certo, né? Que ainda eram os meus estudos em sexualidade incipientes, uma questão tão polêmica e tão profunda, né? Também me interessei por essa área, porque eu confesso que eu convivi em família com questões de violência sexual. E aquilo me instigava muito, não, eu preciso trabalhar em prevenção, tanto prevenção da violência como prevenção da gravidez na adolescência, como a questão da misoginia, né? O trabalho contra a violência contra a mulher, contra o feminicídio, e foi que eu me interessei mais por essa área. Foi quando eu fiz o projeto e entrei no mestrado. Daí já entrei como professora efetiva aqui na UDESC no ano de 2008 ou 2010, eu não lembro bem. Aí a minha história aqui no SEAD daqui foi multifacetada, que eu vou dizer, né? Pegamos muitas polêmicas, muitos embates para se construir centro, muita política, muito jogar a cara a tapa, e foi toda uma história que eu acho que quem está aqui, a Solange, talvez foi da época, ela entrou um pouco antes de mim como efetiva, a Solange e a Rosiclé foram as primeiras que se efetivaram aqui na UDESC, e a Maria Cristina, que hoje em dia é do SEAD, eram as 3 que estavam aí. Em todos esses espaços eu tive, com certeza. Com cada pessoa que eu convivi, tanto no São Paulo, como aqui em Florianópolis, como aqui no SEAD, todas elas, de uma forma ou de outra, me oportunizaram a ser uma pessoa melhor. Aqui eu gosto mais da ação da sala de aula, mas eu me encantei muito, até com uma companheira que me ajudou muito nesse processo com a extensão. Extensionista, mas a extensão não se alimenta se a gente não é uma grande pesquisadora. Então, essa simbiose, esse ensino, pesquisa e extensão era o meu forte. A gestão, para mim, sempre foi abominante, sabe? Mas eu fui obrigada a assumir cargo de gestão aqui. Chefe de departamento, de estágio, depois direção do Profé, aos trancos e barrancos, mas aprendi muito, com certeza, e valeu a pena, eu acho. Nesses trabalhos de gestão, principalmente, eu sempre procurei, sabe, elogiar os acertos e não pôr em destaque os erros, principalmente pelos corredores. Era uma coisa que eu dizia, vamos aproveitar o que as pessoas têm de bom. Procurei sempre ser verdadeira, até me extrapolei muitas vezes nas minhas verdades, né? Em posicionamentos muito enfáticos, aqui todo mundo sabe. Meu marido sempre diz, olha, ser verdadeira é muito importante, mas às vezes ser muito verdadeira é falta de educação, mesmo. Olha, eu fiz muitas amigas, muitos amigos por aqui, que sempre estarão aqui no meu coração, e eu tenho certeza que nunca vou esquecer de nenhum de vocês com quais eu convivi. E eu desejo aqui que este centro, que para mim é o mais inclusivo da Universidade do Estado de Santa Catarina, continue buscando construir pontes ao invés de muros. Essa é uma fala do Papa Francisco, né? Porque com as pontes a gente prioriza o diálogo. E nesse diálogo nós vamos batalhar pela unidade, olhando para a beleza que é a diversidade. Que haja mais diálogos do que julgamento, que haja mais amorosidade nas relações profissionais, que haja mais empatia do que simpatia. Eu acho que o SEAD já busca isso, mas pode se aperfeiçoar como todos nós podemos nos aperfeiçoar. Eu digo que até aqui na nossa reunião de departamento, é uma riqueza que sempre foi aqui, são as diversidades ideológicas que sempre nós chegamos a uma equidade, tanto de pontos de vista contrários, se chegavam a uma unidade. Sempre foi.
foi aquilo, acho que era uma riqueza do nosso departamento. Muitas vezes eu conversava com os colegas, nossa reunião do nosso departamento são horríveis, brigas, acaba não dando em nada. Eu disse, não, na nossa, nós sempre chegamos a um acordo. Enfim, que sempre nós busquemos, nós aqui eu falo SEAD, maneiras de agir de forma que continue o centro da UDESC mais inclusivo de todos. E é. E eu vou terminar aqui essa pequena fala reafirmando a grandeza que é a educação para todas as pessoas. Eu destaco o nosso carinho, a nossa batalha em prol de incluir as minorias. E essas minorias nós vamos repetir que é um lugar comum. E para finalizar aqui, eu vou fazer um recorte em prol dessas minorias, que eu acho que ela pode ser abrangente para todos esses grupos minoritários, com o nome de uma peça que eu fui assistir sexta-feira na FAED, em homenagem aos seus 62 anos, de um grupo de Florianópolis, constituído só por negros, e quase todos egressos da UDESC, ali do SEART. Então, o nome da peça é essa. Então, fica como uma metáfora para nós olharmos as diferenças. Não corre, menino. Obrigada, SEAD, e obrigada ao UDESC por tudo.